como as mudanças climáticas podem afetar a economia brasileira. O que o aumento de temperatura do planeta pode causar em nossas vidas nos próximos 50 anos. Esse é o tema da entrevista que faço agora com André Ferretti. Ele é gerente sênior de Economia e Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. André, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Então, você já participa das conferências das Partes para o Clima há muitos anos, tem bastante experiência nesse evento. E eu te pergunto, qual o balanço que você faz dessa última reunião? Você chegou recentemente da COP26, que aconteceu em Glasgow, na Escócia. Como você vê o avanço nesses últimos anos? Qual o balanço que você faz dessa última conferência e como você enxerga a participação brasileira no evento? Bom, havia muita expectativa por essa conferência, pelo fato de que é uma conferência que ocorre anualmente desde 1995 e houve aí um gap, né, um ano sem realização, que foi o ano 2000 por conta da pandemia. Então havia uma expectativa muito grande porque a discussão acabou sendo, de certa forma, interrompida. As discussões entre os países dentro da Convenção do Clima, elas não ocorrem só nas COPs, há uma série de eventos anuais, mas a não realização de uma COP trazia uma certa ansiedade para alguns, o receio de não se concluírem as principais metas dessa convenção. E a principal meta foi cumprida, que era fechar o chamado livro de regras do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo importante para a redução de gases de efeito estufa no mundo inteiro, assinado por quase 200 países, foi assinado em 2015 e desde então vem sendo realizadas uma série de discussões sobre essas regras, quais são as regras para os diversos assuntos que permeiam essa temática. Então, o resultado foi importante. Por outro lado, havia também uma expectativa muito grande de aumento de ambição dos países em relação a apresentarem metas que são voluntárias, mas apresentassem metas para a convenção mais ousadas. Por quê? Porque há poucos meses atrás, o IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, formado por mais de 2.000 cientistas do mundo inteiro, ele apresentou o seu 6º relatório de avaliação, que é conhecido como AR6, mostrando a urgência da questão e a necessidade de tomarmos medidas imediatas se quisermos atingir os objetivos principais do Acordo de Paris, que é o objetivo de manter a temperatura num nível que os cientistas recomendam como menos arriscado para a espécie humana. E para isso a gente teria que chegar até o final desse século com um aumento menor do que 1,5 grau, com relação à temperatura média do planeta que nós tínhamos no período pré-industrial. Então, infelizmente, não houve grande avanço nessas metas dos países. Estima-se hoje que as metas que estão na mesa nos levam a um cenário no final do século de uma temperatura aí de 2,4 a 3,2 graus de aumento na temperatura. Mas, apesar da gente não ter conseguido avanços, uma das decisões dessa COP foi que os países devem apresentar até o fim do ano que vem, de 2022, quando será realizada a COP27 no Egito, os países devem apresentar novas metas e essas metas precisam ser iguais ou mais ousadas que as metas atuais, nessa expectativa de aumentar um pouco a ambição e a probabilidade da gente ficar nesse limite recomendado pelos cientistas. Esse limite recomendado pelos cientistas, essa preocupação com o aumento da temperatura, que é o tema central dessa conferência, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando a gente fala num aumento de 3 graus daqui até 2100, parece uma coisa pequena. Se a gente pensar no nosso dia a dia, uma temperatura amena de 25 graus, quando passa para 28, está muito quente, ok, mas é suportável. De 25 para 22, para algumas pessoas vai estar um pouco frio, mas é algo suportável.
mas o impacto, quando a gente fala em aumento de temperatura global, é diferente. Eu queria que você explicasse isso, explicasse o que significa para a vida humana e de outras espécies um aumento, por exemplo, de 3 graus na média global. Isso é um ponto muito importante. Eu costumo até usar uma figura assim, por exemplo, se eu pegar um copo com gelo e um copo com água, eu posso dizer que a diferença entre eles é 1 grau. Porque se a temperatura estiver abaixo de 0, a água congela. Se ela passar de 0, ela vai para o estado líquido. Então, se a gente pegar isso como uma referência, 1 grau pode fazer muita diferença, isso pensando na temperatura média do planeta. Mas é importante a gente ter em mente que o aumento médio da temperatura no planeta pode significar aumentos gigantescos em outras regiões. Para que a gente tenha uma variação dessa de 1 grau, 2, como média, certamente alguns pontos do planeta podem ter aumentos de 5, 6 graus. Por exemplo, a gente já tem no hemisfério norte, na região do Polo Norte, temperaturas em algumas épocas do ano aí do 2, 3, 3,5 graus acima do que era antes da Revolução Industrial. E é importante lembrarmos também que a temperatura na superfície terrestre tem uma variação maior do que na superfície de água do planeta. A maior parte do planeta é água e a variação é menor. Até hoje, desde a Revolução Industrial, a gente já aumentou em cerca de 0,7, 0,8 graus a temperatura dos oceanos e aproximadamente 1,1 a temperatura média da superfície terrestre, mas já temos pontos que temos aumentos de mais de 3 graus. E os cientistas recomendam esse limite de aumento máximo de 1,5 graus, porque tanto a espécie humana quanto as espécies das quais a gente depende, de plantas e animais, elas evoluíram num cenário de temperatura dentro desses limites. A espécie humana, desde que habita a Terra, há milhões de anos, ela nunca conviveu com um ambiente com uma temperatura média superior a esse limite de aumento de 1,5 graus. Então, há um risco muito grande de ecossistemas colapsarem, e isso afeta toda a vida no planeta e afeta a vida humana, a qualidade de vida e a segurança alimentar, a segurança hídrica, né, das comunidades, das populações espalhadas pelo mundo. E algumas áreas são sempre mais vulneráveis, como, por exemplo, pensando em Brasil, as áreas do semiárido, que com mudanças dessas de temperatura média do planeta, podem se tornar desertos até, e podem também, é importante a gente lembrar que a mudança da temperatura média também causa mudanças em várias outras questões, como na dinâmica das correntes marítimas, como nas correntes de vento, no regime de chuvas. Então, não é só um aumento de temperatura, mas é uma conjunção de fatores que podem colocar em risco os ecossistemas e as populações humanas. Isso aí inclui também o aumento do nível do mar, né? O aumento do nível do oceano, que pode comprometer muitas cidades no Brasil. A gente tem, por exemplo, uma preocupação muito grande com a cidade de Recife, por exemplo, devido à sua altitude em relação ao nível do mar, né? Essa proximidade, enfim, da relação geográfica da cidade. Mas, voltando aqui à participação do Brasil na COP, houve 2 acordos que o Brasil assinou, que dizem respeito diretamente à nossa produção agropecuária. Um foi a redução nas emissões de gás metano em 30% e também zerar o desmatamento ilegal, isso até 2030. Esses 2 acordos, eles afetam diretamente a agroindústria brasileira. Eu queria que você comentasse esses 2 acordos e como seria possível conciliar a economia brasileira com o cumprimento desses objetivos.
De fato, esses foram dois acordos muito importantes assinados ainda na primeira semana, né, da conferência, que é realizada, né, durante 2 semanas, e é importante a gente lembrar que são acordos não vinculantes, são acordos entre alguns países e, em alguns casos, inclusive, entre países e empresas que se comprometem a seguir aqueles preceitos, né, aquelas normas ali defendidas, apresentadas no acordo, mas ele não tem valor legal dentro do âmbito da Convenção do Clima. E se um país deixar de cumprir, ele não terá uma punição por conta da Convenção do Clima. Então, isso é um aspecto importante, porém, o lado bom, né, o lado interessante desses acordos é que eles podem acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, até porque tanto os países quanto as empresas que assinam esses acordos, e aí nesse caso nós tivemos dezenas e dezenas, cerca de 100 países assinando esses acordos, isso pode significar grandes mudanças, por exemplo, no comércio, porque os países, para que respeitem essas normas dos acordos, eles precisam estar de olho naquilo que eles estão realizando dentro dos seus territórios, mas também naquilo que eles estão estimulando fora dos seus territórios. Por exemplo, no caso do Brasil, que assinou ambos os acordos, os temas desses acordos estão diretamente ligados com as nossas maiores fontes de emissões. Hoje, a gente sabe que, com dados do ano de 2020, cerca de 46% das emissões brasileiras vêm de mudança do solo, principalmente queimadas e desmatamentos. E a gente sabe que, dos setores da economia brasileira, pegando aí uma análise por setor econômico, o setor da agropecuária também é o setor que mais emite. Se a gente reunisse as emissões tanto da produção agropecuária como do beneficiamento dessa produção, o transporte, né, de tudo isso, e as emissões geradas por desmatamentos e queimadas para a abertura de novas áreas agrícolas ou para preparar o solo e tudo mais, a gente teria aí cerca de 72%, 73%, mais de 2/3 das emissões brasileiras estão ligadas a esse setor agropecuário. Então, ao mesmo tempo que alguns podem ver esses acordos como um grande risco, a gente vê que é também uma grande oportunidade para o Brasil. E por que uma grande oportunidade? Porque há muito tempo se vem discutindo essas questões no nosso país, desde quando foi discutida o novo Código Florestal, por exemplo. Há consenso de boa parte dos cientistas de que nós podemos duplicar a nossa produção de alimentos com a tecnologia que a gente tem, com as terras que nós já temos abertas para atividades agropecuárias e inclusive, com recursos que nós temos dentro do país. A gente tem que lembrar que o Plano Safra é o maior financiamento público do país, conta com recursos da ordem de 200 bilhões de reais por ano para financiar a nossa safra, e dentro do Plano Safra, inclusive, existe o programa ABC, o Plano ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono, que, por enquanto, tem participado aí com 1 a 2% dos recursos, mas que tem um potencial gigantesco de ampliar a sua participação, fomentando atividades agropecuárias de baixo impacto de carbono e gerando uma vantagem competitiva aos produtos brasileiros mundo afora. Então, o Brasil já é um país reconhecidamente como um dos maiores produtores de alimentos do mundo e pode se tornar, com o conhecimento que a gente já tem, um país carimbado como uma agricultura sustentável, de baixo carbono. Então, a gente tem o risco de não utilizar essa tecnologia, de não olhar para esses acordos e adotar práticas de baixa sustentabilidade, né, práticas que emitem muito carbono, como limpar áreas de pasto e de agricultura com fogo, como fazer grandes
áreas de monocultura e adubação química, mas se a gente usar técnicas como sistemas agroflorestais, cultivo mínimo, né, plantio direto, integração lavoura, pecuária, floresta, que são tecnologias desenvolvidas pelo país há muito tempo e que tem mostrado grandes resultados, a gente tem tudo para se tornar um grande produtor de alimentos, exportador de alimentos de baixa intensidade de carbono, e eu vejo isso como uma grande oportunidade para o Brasil. Entrando nessa parte do financiamento, você também citou aí o financiamento no caso da agricultura do Plano Safra, que é realmente um financiamento de grande magnitude. Esse é um dos pontos que foi bastante discutido nessa COP26, faz parte, inclusive, do livro de regras, a ideia de um financiamento dos países ricos aos países pobres com o objetivo de mitigar as mudanças climáticas e também de favorecer a adaptação nos países em desenvolvimento ou países pobres. Esse financiamento tem sido alvo de manifestações por várias lideranças. O próprio presidente do Senado se manifestou em relação a isso, colocando que esses investimentos, inclusive, não seriam filantropia nem caridade, é uma compensação dos países ricos aos países pobres. Mas parece que a coisa trava um pouco quando chega nesse ponto. Em que pé que estão os investimentos já pactuados para a mitigação e investimentos nos países em desenvolvimento para a redução do aquecimento do planeta? Essa questão não foi resolvida dentro da COP26. A gente tem aí, desde 2009, há uma promessa dos países ricos de financiar com recursos da ordem de 100 bilhões de dólares anuais a partir de 2020 até 2025, tanto ações de mitigação quanto ações de adaptação dos territórios e das comunidades dos países mais pobres e vulneráveis. Isso está formalizado no Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, porém, até hoje, esse volume de recursos não se efetivou. Tem uma série de iniciativas que tenta contabilizar quanto recurso foi envolvido aí, foi aplicado, mas o que se sabe é que não se chegou nunca a esse volume, até hoje não se chegou. Algumas avaliações mais positivas mais otimistas falam que já se financiou cerca de 60, 70, até 80 bilhões de dólares mundo afora, mas nunca se chegou nesses 100 bilhões, e a ideia era fazer isso anualmente, né? A gente está falando aí de vários anos de aplicação desses recursos. A COP26 apenas pediu mais clareza dos países em relação aos investimentos, aos recursos aplicados, e pediu urgência para que seja cumprida essa promessa até 2025. Também a COP estabeleceu um programa de trabalho de 2022 a 2024 para se definir a meta de financiamento climático pós-2025, que terá que ser significativamente maior do que esses bilhões. Então, nós temos duas coisas em questão. Uma é fazer com que esses países ricos desembolsem esses valores agora, até 2025. E discutir o volume que a gente precisa de recurso pós-2025, tendo em mente que quando essa estimativa de 100 bilhões de dólares por ano foi definida, isso em 2009, a situação do clima no planeta era outra. Hoje, nós sofremos muito mais impactos no mundo inteiro de eventos climáticos extremos, e a gente tem visto aí incêndios no mundo inteiro, grandes enchentes, grandes secas e furacões, grandes tempestades, de areia em várias regiões do mundo, e isso tem se agravado, tem se intensificado, e a tendência é que fiquem mais graves ainda. Então, milhares de pessoas no mundo sofrem diretamente com isso. A gente tem perdido vidas, e tem quebrado safra dos países, tem gerado prejuízos para bens públicos e privados. Então, de fato, há uma dificuldade. Todo mundo concorda que isso é necessário,
mas na hora de dizer qual é a fatia da pizza que cabe para cada um, fica sempre aquela coisa de tirar o corpo fora, né? Então, de fato, é um problema grave. E a gente tem que lembrar que nós estamos numa relação, em tese, de países em desenvolvimento. Então, o Brasil vai buscar uma fatia desses financiamentos. Porém, ele vai estar disputando esse recurso com outros países, como o Haiti, os países africanos e países que têm carências muito maiores que as nossas. Porém, a gente tem, eu vejo que a gente tem uma vantagem competitiva que é justamente ter, por exemplo, o Plano Safra, como nós falamos aqui, por ter dentro do Plano Safra, há muitos anos, o Plano ABC, de Agricultura de Baixo Carbono, e eu acho que a gente tem muito mais potencial de chegar aos mercados globais com produtos limpos do que buscar financiamento para gerar uma produção mais limpa em carbono. Nós temos a condição de buscar preços melhores, mercados melhores. A gente precisa se antecipar e não esperar que esse financiamento chegue um dia, porque ele não está chegando como era esperado, vai ter muita gente buscando isso e a gente está perdendo tempo. Porque para o nosso país é um ganha-ganha. Produzir com baixo carbono é bom para todo mundo. E os mercados globais estão ávidos por produtos de baixo carbono. Esse é um ponto também que eu queria conversar. A gente já está falando aí da transição da economia, da nossa matriz econômica atual para uma economia verde. Essa transição por parte dos países ricos, dos países chamados desenvolvidos, é mais, vamos dizer assim, é mais fácil porque eles têm mais tecnologia já desenvolvida para isso e têm os recursos também. Então, essa transição da economia, ela não pode acabar gerando uma concentração maior de renda, de riqueza nesses países ricos, e daí em relação ao mercado de carbono, que agora parece que já vai começar a valer mesmo. Como é que fica isso para o Brasil, né? Um país que tem uma emissão de gás carbônico elevada, é um dos maiores emissores do mundo, e que talvez não acompanhe o mesmo ritmo de transição dos países ricos. Então eu te pergunto, o mercado de carbono é oportunidade ou é risco para a economia brasileira? É sempre uma faca de dois gumes, né? Mas o Brasil, se a gente comparar o nosso país com a maioria dos outros países em desenvolvimento, a gente tem uma vantagem competitiva muito grande. A gente tem aqui no Brasil uma energia mais limpa do que na maioria dos outros países. A gente tem hoje, inclusive, um aumento cada vez maior de investimentos em energia solar e eólica, por exemplo. A gente tem essas energias com preços competitivos nos leilões de energia, coisa que há 10 anos atrás a gente discutia se isso seria viável ou não, se precisaríamos de grandes subsídios para essas energias serem competitivas, mas hoje a gente já vê que não, que a gente já tem uma competitividade muito boa e a gente consegue ter a comercialização dessa energia nos leilões normalmente aqui no nosso país. A gente tem também o maior sistema de abastecimento, de uso de biocombustível do mundo, né? A gente tem a nossa gasolina com 27% de álcool, mas a gente tem também a possibilidade de abastecer boa parte da nossa frota com álcool. A gente tem o biodiesel incluído dentro do diesel que a gente tem nas nossas bombas, e a gente teria condição de aumentar essa participação desses biocombustíveis ainda mais. Nós temos muito sol, né? Vento. O Brasil tem uma das melhores condições do planeta para vento. A gente tem uma condição ideal do vento e é muito interessante que a gente tem essa complementariedade entre a energia solar e eólica. Durante o dia, as placas solares podem produzir muita energia e à noite, onde a gente não vai ter essa possibilidade, a gente tem o vento que sopra do mar para a terra e pode complementar esse sistema. Então, isso facilita muito a nossa vida. A gente tem também o país praticamente todo interligado num grande sistema de distribuição elétrica, o que também é uma vantagem em relação
se a gente pensar principalmente em relação a países pobres, né, a gente tem uma matriz hoje já de energia hidrelétrica muito grande, a gente tem grandes hidrelétricas, a gente tem potencial para pequenas centrais hidrelétricas, então o Brasil tem grande condição de poder caminhar com sua própria economia, sem depender necessariamente desses recursos de financiamento externo. Se eles vierem, melhor ainda. Mas para produção de energia e produção agropecuária, a gente tem como, com os recursos que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem como ser competitivo. Talvez esses recursos de financiamento para a gente possam ser mais importantes em temáticas como adaptação às mudanças climáticas, a segurança da nossa população em áreas mais vulneráveis, né? A gente tem boa parte da nossa população vivendo próximo à costa, e como você bem disse no início da nossa conversa, a gente tem aí o mar, os oceanos já subiram cerca de 20 centímetros desde a Revolução Industrial, e dependendo do cenário que a gente encontrar, a gente pode ter elevações de mais 30, 40, 50, até quase 1 metro até o final do século, o que poderia causar danos muito sérios a muitas das nossas cidades, a infraestruturas importantes como portos que a gente tem na nossa costa, e também a ecossistemas que são essenciais tanto para atividades extrativistas e de subsistência, como pesca, né? Nós temos muita gente que vive de pesca de subsistência na nossa costa, mas também atividades como pesca industrial e outras atividades de turismo, de comércio que nós temos na nossa costa. Então, eu vejo que na questão da adaptação, a gente acaba precisando mais de recurso público, de financiamentos de organizações internacionais, a esses recursos dos países ricos para ajudar nessa adaptação, para que a nossa sociedade tenha menos impacto e mais qualidade de vida. Então, o potencial está aí, potencial o país tem, né? A questão é transformar o potencial em poder. André, eu quero agradecer a sua participação, obrigado por dividir o seu conhecimento com a gente e trazer essas informações para o programa Cidadania. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Da mesma forma, a TV Senado fica sempre à disposição da Fundação Grupo Boticário. E eu agradeço também a você que nos assistiu até aqui. Convido vocês a assinarem o canal da TV Senado no YouTube. Inscrevam-se e ativem as notificações para acompanhar toda a programação da TV Senado. Para mandar uma mensagem, sugestão de tema para o programa Cidadania, siga-nos nas redes sociais e mande a sua mensagem. Obrigado e até o próximo programa.